Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma mulher alegre, divertida, inteligente, que saiu de uma família de nobreza duvidosa e se tornou rainha. Ela fez um rei perder a cabeça a ponto de criar uma religião inteira para se casar com ela. Mas então ele se cansou da nova esposa e quem perdeu a cabeça literalmente foi ela. Eu vou contar hoje para vocês a história de Ana Bolena, uma das mais famosas figuras da realeza de todos os tempos. Além de ela virar a corte inglesa de cabeça para baixo, ela ainda foi mãe da rainha que transformou a Inglaterra numa potência mundial. Mas antes disso, aquele avisinho de praxe, dá uma olhada se você está inscrito no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, dá uma olhadinha se teu sininho está ativado. Se não tiver, ativa ele para receber as notificações aqui do canal. E para ajudar aqui o canal, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, divulgue nas suas postagens esse vídeo, nas suas mídias. E quem quiser colaborar de outra maneira, pode entrar para o clube do canal e aí ajudar financeiramente aqui o canal a se manter, tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. Anne Boleyn era uma das filhas do cavaleiro Thomas Boleyn, mas o nome da família não era esse originalmente, era Bullen. O avô do Thomas, Geoffrey Bullen, era um mercador de tecidos riquíssimo que foi prefeito de Londres e acabou comprando terras que lhe davam direito a um título da baixa nobreza. Foi então que ele afrancesou o Bullen para Boleyn, para ficar mais afrancesado, para ficar mais aristocrático o seu nome. Esse nome acabou se transformando em Bolena em português, né? O Bullen virou Boleyn, que em português ficou Bolena. Então vai ser como eu vou tratar no vídeo de hoje, Ana Bolena, como é falado em português. O Geoffrey, ele acabou casando o filho mais velho, o William, com Margaret Butler, herdeira de uma família da alta aristocracia irlandesa. O primeiro filho deles era o Thomas, o pai da Ana, e a Margaret ela reivindicou para o filho o título que era do seu pai, que era de Conde de Ormond, mas a lei inglesa ela não deixava passar o título do homem via mulher para outro homem, né? Era sempre pela linha de primogenitura masculina. A escalada social dos Bolenas não parou por aí. O próprio Thomas, ele se casou com uma mulher de posição muito superior a ele, a Elizabeth Howard, que era filha do Duque de Norfolk. Eles tiveram filhos, dos quais 3 chegaram à vida adulta: a Mary, o George e a Ana, né? Ana Bolena. Com essas conexões políticas e o talento para a diplomacia, o Thomas Bolena ele acabou se destacando na corte do primeiro rei da dinastia Tudor, o Henrique VII. Ele teve a honra de fazer parte da escolta que levou a princesa Margarida para se casar com o rei da Escócia e se tornou cavaleiro da Ordem do Banho quando Henrique VIII assumiu o trono em 1509. Depois disso, ele se tornou um dos principais diplomatas a serviço da Inglaterra, atuando nos Países Baixos, na França e no Sacro Império Romano-Germânico. Não se sabe o ano exato em que a Ana nasceu, mas a data mais provável seria 1507. Ela cresceu no castelo de Hever, mas em 1513 estava com o pai nos Países Baixos, onde ela foi educada na escola para moças criadas pela regente da Áustria. A educação dela foi típica das moças da nobreza da época, incluindo gramática, aritmética, história e habilidades consideradas femininas, como a música, o bordado e a administração da casa, que era tudo que era se esperado que uma moça de boa família soubesse. Ela também aprendeu a montar e a caçar. Já nessa idade, a Ana era tão educada e encantadora que a regente Margarida decidiu tomá-la sob sua proteção e a nomeou dama de honra, embora a Ana provavelmente fosse nova demais para essa função na época. Depois disso, o Thomas Bolena ele arranjou para que as 2 filhas fossem nomeadas damas de honra da princesa Maria, irmã do rei Henrique VIII, quando ela se tornou a 3ª esposa do rei da França, Luís XII, em 1514,
Quando o rei Luís morreu, alguns meses depois, ambas passaram ao serviço da filha dele, Cláudia, casada com o novo rei Francisco I. No total, Ana viveu 7 anos na França e nesse período, além de aprender a falar francês fluentemente, ela passou a se interessar por moda, arte e literatura. Ela era uma excelente dançarina, sabia jogar xadrez e cartas, entendia de poesia e também se interessava pelas grandes discussões filosóficas da época, inclusive aquelas relativas à religião. Nesse período, os dogmas da religião católica, eles estavam começando a ser questionados na Europa. O Martinho Lutero, ele tinha publicado as suas 95 teses na Alemanha em 1517, dando início ao ramo do cristianismo que ficou conhecido como protestantismo. Essas ideias, elas chegaram à França, onde se acredita que a Ana tenha tido contato com elas. Enquanto isso, a Mary, a irmã da Ana, ela ficou muito próxima do rei Francisco I. Há rumores de que próximas demais, a tal ponto que o rei chamava ela em suas correspondências de minha égua inglesa. Seja para evitar um escândalo por causa da ligação, seja simplesmente para fortalecer a sua posição na corte de Londres, o pai dela conseguiu que ela fosse nomeada Dama de Honra da Rainha da Inglaterra, a Catarina de Aragão. E assim, em 1519, Mary voltou para o seu país. Não demorou muito para que o marido de Catarina, o rei Henrique VIII, prestasse atenção naquela bela morena que se distinguia no meio de todas aquelas damas de companhia loiras da esposa. A Mary, ela se tornou uma das amantes do Henrique VIII pouco antes de se casar com William Carey, em 1520, e se suspeita que um ou ambos os filhos do casal fossem, na verdade, filhos dela com o rei. Enquanto isso, o Thomas Boleyn, o pai delas, estava pensando em casar a filha mais nova, a Anne, com um primo, o James Butler, para tentar encerrar a disputa da herança da mãe. A ideia é que o título de Conde de Ormond passasse para James como dote da noiva. Em 1522, o pai mandou a Ana voltar enquanto negociava o casamento, mas o arranjo acabou não dando certo. Muito provavelmente o Thomas, ele imaginou, quando viu a filha, crescida e formada, que ela merecia um partido muito melhor, mais aristocrático, do que um mero pretendente a um título irlandês. Uma das pessoas que estava acompanhando de perto a situação era o cardeal Thomas Wolsey, que era, na época, o braço direito do rei Henrique VIII. O Wolsey, ele tinha interesses políticos na Irlanda na época e, por isso, era aliado, nesse momento, do Thomas Boleyn. Assim como a irmã, a Ana se tornou também dama de companhia da rainha Catarina e fez a sua estreia na corte em 4 de março de 1522. Ela imediatamente chamou a atenção não apenas por ser alta, morena e bonita, como a Mary, mas também por seus vestidos elegantes, de acordo com a moda francesa. Também ficou registrado que ela tinha uma voz muito agradável e sabia tocar o alaúde, além de outros instrumentos musicais. Além disso, a Ana ela se destacava pela sua inteligência, rapidez de raciocínio e vitalidade, que rapidamente a tornou um centro de todas as conversas da corte. Mas uma coisa ela não era dócil, que era esperado das mulheres da época, dócil e submissa. Ela tinha gênio forte, falava o que pensava e não levava desaforo para casa. Era fora de qualquer estereótipo da época. O que não faltava a Ana era, ao contrário do que se esperava, admiradores. Provavelmente o pai contava com isso para que ela fizesse um casamento bem acima da sua posição. Um dos mais insistentes desses admiradores era o Henry Percy, filho do conde de Northumberland. Os dois ficaram noivos em segredo, apesar do Percy já ser noivo de uma outra mulher. Quem não gostou nada dessa história foi o cardeal Wolsey, afinal ele tinha interesses políticos na disputa pelo condado de Ormond. Ele foi falar com o pai de Percy e o aconselhou a recusar o casamento do filho com uma mera neta de um mercador. E assim, Henry Percy foi obrigado a abrir mão da Ana e se casar com quem não queria. A Ana nunca perdoou o Wolsey
por essa intervenção e essa humilhação. Mas ela não fez nada no momento, afinal, vingança é um prato que se come frio. Depois de toda essa confusão, os pais acharam melhor tirar Ana da corte e mandá-la para um castelo no campo. Mais tarde, ela voltou a serviço da rainha e foi então que o rei Henrique VIII começou a prestar mais atenção na bela morena e acabou se apaixonando por ela por volta de 1526. Nessa época, o Henrique estava casado há 17 anos com a Catarina de Aragão. A Catarina era a filha mais nova dos famosos reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel. Como todo casamento real, esse tinha tido um arranjo político, não era uma questão de afinidade nenhuma entre eles, esse casamento, né, entre o casal. A Catarina, ela era 6 anos mais velha que o Henrique e originalmente tinha sido casada com o irmão dele, o Arthur, príncipe de Gales, que era o herdeiro do trono. Mas o Arthur, ele morreu 6 meses depois do casamento e acabou sendo decidido então que a Catarina se casaria com o irmão mais novo quando ele tivesse a idade, no caso o Henrique. Para isso foi preciso uma dispensa do Papa, porque era proibido que uma viúva se casasse com o irmão do marido. A dispensa só foi concedida porque se alegou que o casamento de Catarina e Arthur não havia sido consumado. O Henrique e a Catarina, eles não se amavam, obviamente, e isso também não era esperado numa aliança dinástica. Mas os dois, eles se davam razoavelmente bem. Ela era considerada pelos seus súditos uma boa rainha, ela era muito popular entre os ingleses, só havia um grande problema nesse casamento. A Catarina, ela deu à luz a 6 filhos do Henrique. Só 2 nasceram vivos, um menino chamado Henrique, que morreu algumas semanas depois, e uma menina chamada Maria. A Maria estava com 10 anos, era saudável e inteligente, e a lei inglesa, ela não opunha nenhum impedimento que mulheres herdassem o trono, mas havia um histórico de que os nobres não aceitavam o comando delas. Isso aconteceu, por exemplo, com a rainha Matilde, que foi destronada e teve que lutar para que o seu filho herdasse o trono, como a Adriana contou nesse outro vídeo aqui sobre a nora dela, a Leonor de Aquitânia. Não era esperado que a Catarina tivesse mais filhos por causa da idade. O Henrique estava preocupado com o futuro da dinastia a ponto de ter reconhecido publicamente o filho que teve com uma das suas amantes, o Henry Fitzroy. Esse reconhecimento do Henrique, ele foi tanto assim, olha, eu tenho esse homem que pode herdar o trono, como também uma prova de masculinidade. Olha, eu posso ter filhos homens, quem não pode é a rainha. No meio de tudo isso, o Henrique começou a prestar atenção na bela morena de risada cristalina, que por acaso era irmã da sua ex-amante. Ele esperava que a Ana fosse ceder fácil, como todas as outras, mas ele não estava preparado para enfrentar uma mulher que não se deslumbrasse com a atenção de um rei. Ela recusou a corte dele, dizendo que a honra e o respeito a si mesma não lhe permitiam aceitar os avanços do soberano. O Henrique não estava acostumado de forma alguma a ter os seus desejos negados, ainda mais por uma mulher de nobreza duvidosa. Pensa você que ele se irritou com isso? Muito pelo contrário. Ele ficou intrigadíssimo com aquela criatura, que recusou ele. Era algo diferente até então, ele nunca tinha sentido isso. E aí então começou um jogo de gato e rato, com o Henrique insistindo e a Ana negando. Os dois eles se correspondiam em francês e quando ela não estava na corte, o Henrique ele chegou a arranjar pretextos para ir até o castelo da família dela, em Revers, só para vê-la. Ela escrevia para ele dizendo que lhe tinha muita afeição, mas que já que não podia ser a sua mulher, ela também não seria a sua amante. O Henrique ele foi ficando cada vez mais apaixonado, pensando como iria fazer para consumar os seus desejos por Ana. E então uma ideia começou a aflorar. Se Deus tinha negado a ele e à esposa um filho homem, devia ser porque condenava aquela união. Afinal, a Bíblia dizia: não tomarás a mulher de seu irmão.
Talvez, na verdade, o casamento de Catarina e Arthur tivesse sido consumado e então a dispensa papal teria sido dada em erro. A Catarina ficou horrorizada com a sugestão e sempre afirmou categoricamente para quem quisesse ouvir que o casamento dela o primeiro casamento nunca havia sido consumado. Finalmente, o Henrique decidiu que deveria convencer o Papa a anular o casamento. Assim, ele poderia ficar livre para se casar com a Ana, que afinal de contas, mal passava dos 20 anos, podia lhe dar o desejado filho homem e mais um batalhão de herdeiros. E ela se declarou muito feliz em aceitar caso isso viesse a acontecer. A anulação de um casamento real não era uma coisa inédita. O próprio rei francês, Luís XII, muito antes de se casar com a irmã do Henrique, já tinha conseguido anular o seu primeiro casamento, como eu contei nesse outro vídeo a respeito da família Borgia. Mas também não era uma coisa fácil de conseguir e o Papa da época, o Clemente VII, ele estava muito longe de ser um Borgia que podia fazer qualquer coisa, as coisas mais absurdas, em troca de benefícios para si e para sua família. Além disso, o momento não era propício, porque o Carlos V, que era imperador do Sacro Império Romano-Germânico, e também rei da Espanha, controlava boa parte da Itália e praticamente mantinha o Papa como prisioneiro. O Carlos, ele era sobrinho da Catarina de Aragão, a esposa que o Henrique VIII estava tentando se livrar. Então, já vê que a coisa era bem mais complicada politicamente. Uma missão muito delicada, exige alguém de muita confiança, e foi aí que a Ana teve a sua vingança. Ela convenceu o Henrique que ninguém melhor do que o Wolsey para ter competência para conseguir essa anulação. E assim, a mesma pessoa que havia convencido o pai do Henry Percy que ela era indigna de se casar com o nobre daquela estatura, agora via-se obrigado a advogar o casamento dela com o rei da Inglaterra. Muito acima, né, se ele reclamava que ela ia se casar com alguém de uma estatura nobre mais do que ela, agora imagina casar com o rei da Inglaterra. Óbvio que o Wolsey, ele fez de tudo para convencer o rei que essa não era uma ideia muito boa e que ia ser inútil nessa transação toda. Mas é óbvio que com isso ele só conseguiu irritar o Henrique e também a família Bolena. Não teve jeito. O Wolsey, ele teve que partir para a Itália à frente de uma delegação de diplomatas e religiosos e foi encontrar o Papa em Orvieto, perto de Roma. O Clemente VII, ele escutou as alegações e anunciou que tudo bem, ele estava enviando para a Inglaterra um cardeal que iria analisar a questão. A Ana e o Henrique ficaram super felizes com a notícia, achando que isso era um bom sinal, já que o cardeal que ia ser enviado era um bispo, ele tinha um bispado na Inglaterra, então devia a Inglaterra boa parte dos seus benefícios. Porém, o enviado, ele não chegava nunca. Ele levou quase um ano para viajar da Itália até a Inglaterra. E mesmo depois de chegar, ele enrolou tanto dos procedimentos que o caso teve que ser suspenso em julho de 1529 e o Papa proibiu que o Henrique se casasse até que a decisão fosse dada lá em Roma a respeito do caso. E quem levou a culpa de tudo isso? Obviamente o Wolsey. O Henrique, ele acusou o servidor de ser mais fiel ao Papa do que a ele, ao rei da Inglaterra. O Henrique dispensou o Wolsey de todos os cargos da corte e mandou ele de volta para a diocese dele, onde ele era bispo. Mas a fúria do Henrique não estava saciada. Mais tarde, ele mandou buscar o ex-braço direito para ser julgado por traição. O Wolsey acabou morrendo de causas naturais a caminho de Londres, mas se não fosse por isso, provavelmente ele seria executado. Nessa época, uma ideia começou a crescer na corte e não se sabe bem quem sugeriu isso primeiro para o rei. Alguns autores afirmam que foi a própria Ana que apresentou ao Henrique VIII certos panfletos tidos então como heréticos. E o que tinha esses panfletos? Eles defendiam que o monarca deveria ter o direito de impor limites à igreja. A ideia foi ganhando força na cabeça do Henrique, que no mesmo ano, em 1529, ele convocou o parlamento para discutir quais limitações ao poder do Papa deveriam ser instituídas, além de discutir a anulação do casamento, obviamente. No início, o parlamento ele passou algumas leis menores,
mas não queria de forma alguma tocar na questão da anulação. O Henrique retaliou perseguindo bispos sob uma lei que já existia desde o século XIV e que proibia aos ingleses obedecer ordens de monarcas estrangeiros, incluindo o Papa. Assim, ele acabou forçando o clero a reconhecê-lo como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Ainda não era uma ruptura com a Igreja Católica, mas o caminho já estava aberto. A questão da anulação do casamento permanecia pendente. Enquanto isso, a Ana, ela continuava se recusando a se tornar amante do Henrique. Mas ele começou a tratá-la como se fosse de fato a sua amante. E ela passou a ter poder político dentro da corte. Como a Ana falava um francês perfeito, ela recebia embaixadores que desejavam alguma coisa do rei. E isso foi aumentando a influência dela. O embaixador francês, obviamente, era o mais próximo da Ana. E ela foi fundamental para consolidar a relação entre a França e a Inglaterra. A família Bolena, ela também estava sendo beneficiada, obviamente, com toda essa questão. A sua irmã Mary, por exemplo, recebeu uma pensão alta após a morte do marido, e o pai não só recebeu títulos de nobreza, como viu a sua disputa com o primo resolvida a seu favor a partir da recriação do condado de Ormond pelos ingleses. Durante o banquete para comemorar o título do pai da Ana, ela se sentou ao lado do rei, que era um lugar de honra a ser ocupado por quem? Pela rainha. Se isso não fosse o bastante para deixar clara a sua posição na corte, em 1531 o rei ele expulsou a Catarina do palácio e instalou Ana nos aposentos dela, embora não seja certo que ela se tenha tornado amante dele nessa época. Quem não ficou, obviamente, nada feliz foi o povo, que adorava a Catarina. A Ana, ela era chamada de rameira pelas ruas, e uma casa em que ela jantava chegou a ser atacada e ela foi obrigada a fugir do local num barco. No ano seguinte, o Henrique ele concedeu a Ana o título de Marquesa de Pembroke e ela viajou ao lado dele numa conferência diplomática com o rei Francisco I da França. A colaboração dela foi fundamental para tornar a conferência um triunfo. Também garantiu que o Francisco não iria se opor ao casamento dos dois, embora não pudesse apoiá-los publicamente por motivos políticos. Pouco depois deles voltarem para a França, a Ana e o Henrique eles se casaram em segredo em 14 de novembro de 1532, embora ele ainda fosse oficialmente casado com Catarina. E existe uma evidência muito forte que foi então que os dois tiveram intimidade já em janeiro. A Ana, ela apareceu grávida. Isso apressou bastante as coisas e em 25 de janeiro de 1533 os dois tiveram uma segunda cerimônia de casamento. E em 23 de maio, o novo arcebispo de Canterbury, que por um acaso era indicado dos Bolena, declarou o casamento do Henrique com a Catarina anulado e o de Henrique com Ana válido. Isso obviamente trouxe várias consequências imediatas para todo mundo. O título de rainha foi retirado da Catarina e ela passou a ser conhecida oficialmente como Princesa Viúva de Gales, porque esse era o título do seu primeiro marido, o Príncipe de Gales. Ela teve que devolver todas as joias da coroa e foi banida da corte, sendo enviada de palácio a palácio de acordo com a vontade do rei. A Maria, a filha dela com o Henrique, foi oficialmente declarada bastarda e tirada da linha de sucessão. Enquanto isso, a Ana, com a gravidez já visível, foi coroada rainha em 1º de junho, usando as joias da Catarina. O bebê da Ana nasceu na tarde de 7 de setembro de 1533 e era uma cópia fiel ao Henrique, com os mesmos cabelos vermelhos, exceto por um detalhe muito importante: era uma menina. Ela foi batizada de Elizabeth, que era o mesmo nome das duas avós, mas foi uma grande decepção para os pais e para a corte, porque os astrólogos tinham previsto que um menino iria nascer. E até as cartas anunciando o nascimento tiveram que ser corrigidas, mudando a palavra príncipe para princesa. Essa
situação de lamentação toda ao redor do sexo da criança, como se provou no futuro, né? Como se aprovar no futuro, era sem cabimento nenhum, né? Porque essa Elizabeth iria reinar como Elizabeth I, sendo uma das maiores rainhas inglesas até os dias de hoje. A resposta do Papa a todos esses eventos não demorou. Ele excomungou tanto o Henrique quanto o arcebispo que pediu a anulação. E o Papa também ele afirmou que o casamento do Henrique e da Catarina continuava válido e que o rei deveria voltar para sua esposa e pedir para ser perdoado. Mas já era tarde demais. Em 1534, o parlamento aprovou a separação da Igreja da Inglaterra em relação à Igreja Católica, com o rei sendo o novo chefe da religião que ficou conhecida como anglicanismo. E as taxas, que eram então pagas à igreja, passaram a ser recolhidas pelo Tesouro Nacional. E as ordens religiosas foram perseguidas e tiveram as suas propriedades confiscadas. Esses desmandos todos, eles deixaram muita gente no povo irritada contra a Ana, que levou a culpa de tudo. Enquanto isso, ela estava muito mais preocupada participando das intrigas da corte, mandando fazer vestidos, redecorando os palácios onde ela e o Henrique viviam. Embora, na época, os filhos dos reis fossem criados por cortesãos e não pela mãe, a Ana visitava frequentemente o palácio onde a princesinha Elizabeth morava e se dedicava pessoalmente a escolher as roupas para ela que destacassem os seus cabelos ruivos. A Ana também fez tudo o que podia para se aproximar da sua enteada Maria. Ela vivia mandando presentes, a convidando para jantar, mas a Maria ela nunca perdoou a Ana, porque ela considerava a Ana a responsável por todas as desgraças da mãe, que aos olhos dela e de muitos ingleses era efetivamente a rainha da Inglaterra. Acontece que não era só o povo e Maria quem estava contra a Ana. Na corte, o gênio da Ana era agora tido como inadequado para uma rainha consorte. Ela era inteligente demais, direta demais, temperamental demais, sem vergonha nenhuma de rir ou brigar na frente dos outros e também se interessava demais pelos acontecimentos políticos para o gosto dos cortesãos. O Henrique, ele também se alternava agora entre momentos de pura felicidade e afeição ao redor dela e outros momentos em que mal suportava ter a esposa por perto. Essa irritação aumentava porque o esperado herdeiro homem continuava demorando a chegar. Depois da frustração do nascimento de Elizabeth, a Ana teve um aborto no ano seguinte e Henrique chegou a discutir a possibilidade de se divorciar dela sem ter que voltar para Catarina. Isso deixou de ser um problema em janeiro de 1536, quando Catarina faleceu. O Henrique afirmou que não valia a pena se vestir de luto por uma cunhada, e tanto ele quanto a Ana apareceram numa festa vestidos de amarelo, que era considerado uma cor festiva. Mas nessa época, o Henrique ele já estava perdendo interesse pela Ana. Ele estava se afastando dela cada vez mais, o que levava a brigas cada vez mais públicas. A Ana, ela reparou nas atenções dele a uma das damas de companhia dela, chamada Jane Seymour, que era o completo oposto a ela. A Jane era loira, submissa e calma. O Henrique ele chegou a presentear a moça com um retrato dele dentro do medalhão. A Jane ela foi imprudente bastante para começar a brincar com o medalhão na presença da Ana, que ficou tão brava que arrancou o medalhão dela com tanta força que acabou machucando os dedos. Mas a Ana tinha um trunfo, ela estava grávida de novo, e se dessa vez fosse um menino, a posição dela estaria assegurada na corte. Foi então que aconteceu um incidente durante um torneio. O Henrique ele foi derrubado do cavalo e bateu a cabeça tão forte que ficou inconsciente por 2 horas. A Ana ficou ao lado dele o tempo todo, mas o acidente a deixou tão nervosa que dias depois ela abortou o bebê que estava esperando. O bebê, o feto, já era tão grande que foi possível que se visse que dessa vez era um menino que ela esperava. Era de se esperar que o Henrique ele sentisse alguma empatia ou até remorso pelo que estava acontecendo com a Ana, ter perdido o filho dele, o filho do herdeiro masculino. Mas isso não aconteceu. Ele foi super agressivo com a Ana
enquanto ela ainda estava se recuperando do aborto, e chegou a dizer que ela não teria outros filhos dele. Ele começou nessa época a resmungar com outras pessoas que tinha sido seduzido a se casar com ela por meio de sortilégios, de feitiços, e na primeira ocasião mandou que ela fosse removida dos aposentos reais para instalar Jane Seymour neles. Alguns historiadores acreditam que quem estava por trás da queda de Ana era o novo braço direito do Henrique, o Thomas Cromwell. O Thomas, ele tinha entrado na vida do casal quando ajudou na anulação do casamento do Henrique e consolidou a separação da Igreja da Inglaterra. Mas o Thomas, ele logo se viu em conflito com a rainha, com a Ana, porque, em primeiro lugar, a Ana ela era próxima da corte da França e tentava influenciar o Henrique a se aliar a esse país, enquanto Cromwell preferia uma aliança com o Sacro Império, que era inimigo da França. Outra questão era o que fazer com o dinheiro confiscado das ordens religiosas. A Ana, ela achava que esse dinheiro tinha que ser direcionado para o benefício dos mais pobres, enquanto o Cromwell, ele defendia que os cofres do rei ficassem com a maior parte disso, desde, claro, ele pegasse um bocadinho também desse dinheiro para ele. De qualquer maneira, o Cromwell, ele acabou sendo a pessoa a quem o Henrique recorreu para ajudar a se livrar da Ana. Desde que ela fora retirada dos aposentos reais, correu rumores de que o rei ele iria dar um jeito de anular o casamento com a Ana. E muitos cortesãos que antes tinham sido partidários da rainha se apressaram a se afastar delas. Mas o que veio foi algo muito pior do que uma anulação. Em 30 de abril, um músico a serviço de Ana chamado Mark Smeaton foi preso. Ele foi acusado de ser amante da rainha e inicialmente afirmou que aquilo era um absurdo, que nada havia acontecido entre ele e a rainha. Até que ele acabou confessando, depois, obviamente, de ser torturado. Nos dias seguintes, vários outros homens foram presos, acusados de fazer sexo com Ana. A maioria deles eram nobres e não podiam ser torturados. E todos negaram, obviamente, as acusações. Um desses homens era o próprio irmão da Ana, o George, que foi também acusado de incesto. O problema é que fazer sexo com a rainha era considerado alta traição, porque significava que um possível herdeiro do trono podia não ser do rei, podia não ser filho do rei. E esse crime, obviamente, era punido com a morte. A própria Ana foi presa em 2 de maio de 1536 e levada à Torre de Londres, que era usada como prisão para pessoas de posição social elevada. Ela não ficou numa das celas destinadas aos prisioneiros de Estado, e sim nos aposentos de gala, os mesmos aposentos que ela usou na noite anterior à sua coroação. Ninguém nem se deu o trabalho de dizer a ela quais eram as acusações que estavam sendo imputadas a ela. 4 dias depois, ela escreveu a sua última carta para o Henrique, na qual ela dizia que ela não sabia do que estava sendo acusada e, portanto, ela não podia confessar qual era a verdade, se houvesse uma. Mas ela continuou jurando sua afeição pelo rei. Na carta, por exemplo, ela escreveu: "Você me escolheu de um estado inferior para ser sua rainha e companheira, muito além do meu merecimento ou desejo. Se então você me considerou merecedora de tal honra, que sua graça não deixe nenhum capricho leve ou mau conselho de meus inimigos remover de mim o seu favor principesco. Nem deixe essa mancha indigna de um coração desleal em relação à sua boa graça, jamais lançar uma mácula tão imunda sobre sua esposa muito leal e a princesa infante, sua filha. Julgue-me, bom rei, mas deixe-me ter um julgamento legal e não permita que meus inimigos jurados sentem-se como meus acusadores e juízes. Além disso, deixe-me receber um julgamento aberto, porque minha verdade não deve temer medo ou chama aberta. Então você deve ver, seja a minha inocência evidenciada, sua suspeita e consciência satisfeitas, a minha ignomia e calúnia do mundo interrompidas, seja minha culpa abertamente declarada." O julgamento de vários dos acusados, inclusive o Jorge Bolena, aconteceu em 12 de maio
e a Ana foi julgada no dia 16. A acusação contra todos eles era de alta traição por adultério e por conspiração juntos contra a vida do rei. Não havia nenhuma evidência de que qualquer uma das duas acusações fossem verdadeiras. Mas, como Ana previu, isso não valia de nada. A culpa tinha sido decidida. Para que evidência? Que todos são inocentes até prova em contrário é um conceito que só ia aparecer na lei, né, depois da Revolução Francesa, ou seja, 2 séculos depois de tudo isso acontecer. O resultado, obviamente, não podia ser outro. Com exceção de um dos supostos amantes, todos foram considerados culpados, inclusive o irmão da Ana, o Jorge Bolena. O júri, por unanimidade, condenou Ana. Entre os membros que a condenaram estava o seu antigo noivo, né, o seu ex-noivo, o Henri Percy, que provavelmente não quis ser incluído entre os inimigos do rei, votando contra o que o rei desejava. Quando a sentença foi declarada na corte, ele, o Percy, desmaiou e teve que ser carregado para fora do salão. A pena para os homens acusados de alta traição por adultério era enforcamento e esquartejamento, e para as mulheres era a queima na fogueira. O Henrique comutou a sentença da Ana em morte por decapitação. Ele teve a suprema gentileza de, se é que pode se chamar assim, de suspender a execução por machado, que às vezes requeria vários golpes, por uma execução com lâmina, com espada, e trouxe uma pessoa muito hábil da França para essa execução, para que conseguisse matar a rainha da Inglaterra com um golpe só. Em 17 de maio, a Ana viu pela janela do seu quarto na torre os 5 homens condenados caminhando para a sua execução. Testemunhas dizem que ela não se deixou perturbar com isso. Ela estava em paz com a ideia da sua própria morte e até mesmo quase feliz de acabar com tudo aquilo. No mesmo dia, o arcebispo de Canterbury, aquele que anulou o casamento do Henrique e da Catarina e anunciou o casamento da Ana com o Henrique como válido, agora declarava que o casamento dos dois era inválido e que a pequena Elizabeth era uma bastarda. Embora a Elizabeth ela ainda não tivesse 3 anos, ela percebeu que alguma coisa estava errada, porque ela perguntou para suas damas: por que ontem eu era Sua Alteza e hoje eu sou apenas Dona Elizabeth? A pergunta, obviamente, ficou sem resposta. Em 19 de maio de 1536, a Ana foi avisada que seria executada naquele dia. Ela mandou chamar o seu capelão e o condestável, que era a autoridade mais alta da torre, e os dois passaram as últimas horas com ela. O condestável, ele deixou registrado que a Ana queria reiterar mais uma vez a sua inocência, e ele também notou que ela não parecia preocupada, mas sim até alegre diante da perspectiva de ter uma morte rápida e sem dor. Ela chegou até mesmo a fazer uma piada, dizendo que em breve ela seria conhecida como Ana Sem Cabeça. O patíbulo para a execução foi montado no lado norte da torre e a Ana caminhou para ele vestida com suas roupas reais e peles, tão calma e bem-humorada como se estivesse fazendo um passeio. A execução ela não foi pública, só enviados do rei assistiram, incluindo o seu filho ilegítimo, o Henry Fitzroy, e o Thomas Cromwell. Ao subir ao patíbulo, a Ana ela fez um pequeno discurso em que disse que não acusaria homem algum, mas ao invés disso, ela rezaria a Deus para proteger o rei e lhe dar um longo reinado. Depois disso, a Ana pediu aos presentes que rezassem por ela e que a perdoassem por qualquer mal que ela tivesse feito a eles. Muitos ficaram tão comovidos que começaram a chorar. As damas que acompanhavam a rainha retiraram o manto e prenderam todo o cabelo dela dentro de uma touca para expor o pescoço. Ela se ajoelhou esperando pelo golpe da espada. E, enquanto isso, ela permaneceu rezando, repetindo: Jesus, receba minha alma, tenha piedade da minha alma. Ao soar o meio-dia, a espada do carrasco removeu a cabeça de Ana Bolena de um só golpe. Ana provavelmente ainda não tinha completado 30 anos de idade. Ninguém tinha pensado numa sepultura para ela, e os cortesãos que assistiram à execução, eles se afastaram
sem ordenar nenhuma providência. Foi uma das damas de Ana que recolheu a cabeça da sua antiga senhora e pediu ao arqueiro que arranjou um caixão que era usado para guardar flechas. Eles então colocaram o corpo da Ana, ainda com as suas roupas de gala, dentro do caixão, e ela foi sepultada na própria capela da torre, numa sepultura não marcada. Foi só em 1876, quando os ossos dela foram encontrados durante uma reforma, que uma placa passou a marcar o local do sepultamento. O Henrique VIII, ele tinha ido caçar e ficou sabendo da execução pelos sons dos canhões da Torre de Londres. A única coisa que ele teria dito foi: bem, a tarefa foi cumprida. Que bonzinho, né? Nessa noite ele jantou com a Jane e 10 dias depois ele se casou com a Jane Seymour. E finalmente ele teve o herdeiro tão esperado, o Eduardo, que nasceu em 12 de outubro de 1537. O parto ele foi tão complicado que a Jane ela acabou morrendo 12 dias depois. O Henrique ele viveu mais 10 anos e se casou outras 3 vezes, mas não teve mais filhos. Quando estava morrendo, ele reconheceu tanto a Maria quanto a Elizabeth como legítimas herdeiras, caso acontecesse alguma coisa com o Eduardo. No fim das contas, todos os 3 filhos do Henrique VIII reinaram, um depois do outro. A Elizabeth, a filha da Ana Bolena, foi rainha depois dos 2 irmãos e não só consolidou o anglicanismo como a religião oficial da Inglaterra, como conseguiu tornar o país uma potência marítima. Acredita-se que o trauma da morte da mãe, foi um dos motivos pelos quais Elizabeth nunca aceitou se casar. Assim como os irmãos, ela não teve filhos e com ela teve fim a dinastia Tudor. Bom, pessoal, era essa história que eu queria contar para vocês. Deixem aqui seus comentários a respeito desse rei super legal que tinha esse péssimo hábito de matar as suas esposas e mulheres, efetivamente, parece que mais inteligentes e mais interessantes do que ele. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar os comentários, seu like e dislike. Um abraço, até mais.